Paz do Senhor, queridos. Gratidão a Deus por mais uma vez podermos estar aqui para iniciar um outro trimestre, né? Juntos, com a graça de Deus, porém distantes. Nós vamos iniciar um trimestre novo, onde nós vamos estar estudando os princípios das doutrinas cristãs, né? E o meu desejo dos outros professores da classe e de vocês é o quê? Que vocês compreendam e amem mais o Senhor a cada dia. Amém? Então, a lição de número 1, que é que nós vamos entrar hoje, ela tem como título Na Bíblia, a Bússola da Vida, né? O texto de destaque diz: A tua palavra é lâmpada para guiar os meus passos, é luz que ilumina o meu caminho. Está lá em Salmos 119, 105. Então, nós vamos ver o que Bíblia, né? Bíblia, ela vem da palavra biblos, que era o nome dado às folhas de papiro pelas quais elas eram escritas antes, né? No grego, ela significa coleção de livros pequenos. Ela contém 66 livros, tá? O Novo Testamento significa o quê? Pacto, contrato, uma aliança, né? Que se faz com alguém, tá? E a Bíblia, ela tem 2 testamentos, que é o Antigo Testamento e o Novo Testamento, né? No Antigo Testamento foi uma aliança firmada com Israel. No Novo Testamento é uma aliança o quê? Universal, né? Ela serve para todos os homens e mulheres do mundo, certo? E a Bíblia, né, nós encontramos também que ela tem outros nomes, né? Conforme a história, ela foi sendo chamada teve outros nomes. Ela foi chamada de o livro, nós podemos ver lá em Êxodo 17:14, na parte A do versículo, que está escrito: Então disse o Senhor a Moisés: Escreve isto para a memória num livro e relata-o aos ouvidos de Josué. Ela foi chamada também de Escritura, né? Nós podemos ver também em Êxodo 32:16, onde diz o versículo: E aquelas tábuas eram obras de Deus. Também a Escritura era a mesma Escritura de Deus, esculpida nas tábuas. Ela foi chamada como a palavra do Senhor ou a palavra de Deus, que nós podemos ver em Jeremias 2:31, na parte A do versículo também que está escrito: Ó geração, considerai vós a palavra do Senhor, né? Ela foi chamada como a lei do Senhor, que está em Josué 1:8, na parte A do versículo também. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite. E no Novo Testamento, ela foi chamada de a lei e os profetas. Nós podemos constatar isso lá em Mateus 7:12, né, que está escrito: Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós, porque esta é a lei e os profetas. Amém? Então vamos lá. E nós podemos ver, né, que no Antigo Testamento, o Antigo Testamento ele era lido quando a igreja se reunia para cultuar a Deus, né? As cartas apostólicas também eram lidas nas reuniões semanais, tá? Como nós já dissemos, o Novo Testamento, ele é composto por 27 livros, né? O Antigo Testamento por 39 livros. Então, a Bíblia ela tem um total de 66 livros, né? Ela foi escrita por pessoas simples, tá? Em épocas diferentes, diferentes lugares, diferentes culturas, diferentes hábitos, certo? E demorou aproximadamente 1.600 anos, quer dizer, 16 séculos, né? Para ser organizada, tá? Já o Antigo Testamento, ele vem do povo judeu, né? E séculos depois tornou-se o livro dos cristãos. Assim como todo livro, a Bíblia ela é recheada de personagens, né? Então são personagens o quê? Temos guerreiros, juízes, reis, rainhas, nós temos animais, tá bom? E sem contar, né, no pai da fé, nos pais da fé, que passaram também por essas histórias, né? Deus aparece como Criador, um pai cuidadoso que ama e zela pelos seus filhos, tá? No Novo Testamento, como já adiantado, né, que formado de 27 livros, tá?
nos é contado a história de Jesus de Nazaré, seus discípulos e mais tarde dos 12 apóstolos, certo? E nos é relatado também de como as igrejas foram formadas, né? A multidão que passou a crer no Salvador, certo? E as divisões da Bíblia, né, que hoje nós conhecemos, a Bíblia é dividida em versículos, em capítulos, não existia antes, né? Passou a existir para facilitar a compreensão, a leitura, né? Se a Bíblia não tivesse essa divisão, eu acho que seria muito mais difícil a memorização e o entendimento dela, certo? Só vou falar uma curiosidade para vocês, né? A Bíblia é dividida em 31.102 versículos, sendo 23.145 no Antigo Testamento e 7.957 no Novo Testamento. Essa divisão ela foi feita em meados de 1551, tá? Por não coincidirem, né, com os parágrafos organizacionais dos textos bíblicos, nos quais não havia qualquer divisão, nem sempre as divisões estão no lugar em que deveriam estar. Um exemplo, né, eu vou falar para vocês lá em Gálatas 1, versículo 15, 16 e 17, né? Por exemplo, o versículo 15, ele não termina num ponto final, ele termina numa vírgula. Aí prossegue. O 16 também não termina no ponto final, ele termina numa vírgula. O que quer dizer isso? Que se eu parar de ler esse versículo, esse capítulo no versículo 15, e não der continuidade ao 16, eu estarei parando ele antes da hora, né? Porque para eu ter uma continuidade, eu tenho que ler o 15, o 16 e o 17. Por quê? Porque o ponto final está no final do versículo 17, certo? Então, o que acontece, né? Nós temos que prestar muita atenção nisso, né? Eu não sei se vocês sabem também, adolescente que está na escola tal, deve saber para que serve o parágrafo, né? O parágrafo é para você finalizar uma ideia, trocar o assunto. E na Bíblia também, tem Bíblia que ela não vem marcada esse final de parágrafo, esse início. Porém, eu acho que na Almeida Corrigida, toda vez que inicia-se um novo parágrafo, a primeira letra está em negrito, né? Aí nós sabemos o que? Aqui está iniciando um parágrafo. Isso, para que serve isso? Para nós conseguirmos entender melhor, né? Porque toda história escrita, nós sabemos que o quê? Que ela tem um início, um meio e um fim. E ela é separada em quê? Em parágrafos, para nós entendermos as circunstâncias, nós entendermos o assunto ali tratado. E dessa forma também é a Bíblia, certo? Então, foi só para mesma curiosidade, tá? E vamos lá. A Bíblia é a palavra de Deus, né? Pela fé nós cremos que tudo aquilo que está escrito ali foi inspirado por Deus. Deus inspirou pessoas no passado para que pudessem escrever a palavra e revelar para nós as riquezas, né? As riquezas do reino e da justiça de Deus. E pela palavra nós conhecemos o que? A vontade de Deus para nossa vida, certo? Abraão, né? O nosso pai na fé. O próprio Deus se revelou a ele pela palavra. Está escrito em Gênesis 12, 1 e 3. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E Moisés, o Senhor entregou a ele os 10 mandamentos. Está escrito lá em Êxodo 20, 1 a 17. Os profetas, através deles, o Senhor revelou seus planos para Israel, né? Corrigiu e os consolou quando necessário. Jesus Cristo. Deus tem falado nestes últimos dias através do seu Filho Jesus Cristo, né? Através do que? Da palavra dele. Nós temos que amar a palavra de Deus, né? Sabe quando nós recebemos uma cartinha, nós recebemos um bilhete e nós ficamos felizes com aquele carinho, com aquele afeto, né? O que acontece? Nós também temos que ter isso quando nós pegamos a Bíblia para ler, certo? A Bíblia é preciosa e eterna, é nosso manual de instrução.
A palavra de Deus é o carinho de Deus para conosco. Devemos participar dos cultos de doutrina, devemos participar da escola dominical. Para quê? Para nós entendermos a Bíblia, né? Para nós sabermos o que tem nela. Porque a Bíblia, ela é uma fonte inesgotável de sabedoria, de ensinamento. E nós temos como dever, né? Como obrigação ler a Bíblia, saber da Bíblia, certo? Então nós temos que ler a Bíblia, que estudar a Bíblia. Temos que amar a palavra de Deus de todo o nosso coração. Só assim, através da palavra, nós teremos acesso ao Pai, né? Ame a palavra, leia a Bíblia, peça a Deus entendimento, pois é a arma mais poderosa que nós temos para vencermos este mundo caótico como está, né? E todos que se levantam como falsos profetas, com falsos ensinamentos, como que nós vamos saber discernir? Né? Então nós temos que ter a palavra de Deus como nossa fonte maior, né? Como uma coisa muito importante para nós. Então, essa foi a nossa primeira lição. Os nossos temas estão maravilhosos esse trimestre. Então, eu espero contar com vocês durante todos esses domingos. Né? Eu não estarei todos os domingos, mas nossos professores, vocês já conhecem, são pessoas maravilhosas. Então, nós estaremos juntos aqui para aprender um pouco mais essa palavra. Certo, meus queridos? Eu espero que vocês tenham um restante de domingo maravilhoso na presença do Senhor. Eu espero que vocês tenham uma semana abençoada, né? E estejam firmes na presença de Deus. Logo, logo, se Deus quiser, nós estaremos juntos novamente, né? Na casa do Senhor, que é lá que nós temos força, que nós ganhamos força, que nós ganhamos apoio. E mais uma vez eu falo para vocês, estejam em Deus, leiam a Bíblia, né? Porque ela é a nossa maior arma. Amém? Fiquem com Deus, boa semana.